Atos, capítulo 2, vamos ler o versículo 37 a 47, amém? Atos, capítulo 2, vamos ler do versículo 37 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor os chamar. E com muitas outras palavras, isto é, testificavam e exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina do apóstolo, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um que tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, e em casa comiam junto com alegria e singela de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, ao qual aqueles que haviam de se salvar. Palavra do Senhor, amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai poderoso, mais uma vez estamos aqui, Jeová. Queremos, ó Pai, na tua palavra, porque quando tu falas, ó Deus, ninguém se pode mover. Quando tu repreendes, ó Pai, ninguém pode negar. Pai, a tua palavra é espada de dois gumes que penetra no coração do homem. Deus, que a tua palavra venha penetrar, que a tua palavra venha purificar, que a tua palavra venha transformar, e que o teu Santo Espírito venha batizar. Quem precisa do poder seja revestido do poder, e que a tua presença seja notória neste lugar, e que a glória de Deus invada esta casa, invada este lugar, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Pode tomar o seu assento. Glórias a Deus. Alguns irmãos já me conhecem, mas vou me apresentar mais uma vez. Sou vosso irmão em Cristo, Dário Isaac Samuel Daniel, e estamos aqui para falar de Jesus, amém? Queremos agradecer pela confiança, pela responsabilidade que nos confiam de falarmos de Jesus, amém? E nós estamos numa atividade falando do Espírito Santo, que já falamos a semana passada, e muitos foram aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, e nós unânimes aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? E nós estamos aqui celebrando a Jesus, porque nós cremos na grande festa que havemos de celebrar no domingo, que é o Pentecoste, amém? Enquanto não chega este dia, nós como igreja estamos no espírito de oração e no espírito da dedicação, aprendendo mais sobre o Espírito Santo, mais sobre esta pessoa maravilhosa, aleluia. Então nós aqui reunidos como os irmãos, aprendendo da palavra de Deus, mais uma vez vamos falar do Espírito Santo, amém? Mas hoje o nosso subtema será sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo, amém? Sinais de uma igreja
Espírito Santo. Mas para nós irmos a estes sinais, nós aprendemos pela palavra que o Espírito Santo é uma promessa de Deus. O Espírito Santo é uma promessa que Deus dá. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele está em toda a Bíblia. Nós aprendemos em Gênesis que a terra estava vazia, sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós aprendemos que o Espírito Santo ungia, ele descia sobre alguns homens no Antigo Testamento para cumprir a vontade de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Porque Jesus diz: o Espírito Santo está sobre... Aleluia! Então a Bíblia diz que Jesus, ele dá a promessa aos discípulos que eu rogarei ao Pai que ele vos dará um outro Consolador. E Lucas vai narrar em Atos no capítulo 1, no seu versículo 8, para que, a dar a testificação que nós seremos revestidos do poder. Aleluia! E a Bíblia diz em Atos 12 que estavam todos reunidos até que a promessa se cumpre, e de repente o Espírito Santo, o poder de Deus, desce sobre a igreja. Aleluia! E a igreja vai se tornando o corpo místico de Cristo, onde a vontade de Deus é realizada, onde o querer de Deus é manifesto. Aleluia! E o Espírito Santo veio sobre a igreja. A Bíblia diz que Pedro, ousado, cheio do Espírito Santo, ele levanta como alguém que defende os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer que nós não estamos bêbados. Não, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Para dizer que quando o Espírito Santo vem, nós temos ousadia. E a Bíblia diz que converteram aproximadamente 3.000 almas. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre a igreja. E hoje queríamos falar sobre alguns sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós lemos a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre as primeiras conversões. Pedro, depois de pregar a palavra, transmitir a palavra, os irmãos sentiram tocados pela palavra. Eles sentiram tocados pela verdade. E eles perguntaram: varões e irmãos, o que havemos de fazer? E ele diz: arrependei-vos para que sejais batizados e recebais o Espírito. E aí a palavra nos ensina que não se pode receber o Espírito Santo enquanto nós não se arrepender dos nossos pecados. É esta verdade que Pedro prega para a igreja, que Pedro transmite para a igreja, dizendo para os irmãos que estavam lá, que se converteram, como: primeiro, arrependai-vos. Amém? Hoje já não pregamos mais o arrependimento. Eu não sei se estamos muito santos ou é porque estamos a fugir da palavra. Mas a verdade é uma: se quisermos receber o Espírito Santo, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, a fim de que nós creamos no Senhor Jesus Cristo e sejamos batizados. Aleluia! No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e recebamos o Espírito Santo. Então, o que quer dizer? Todos quanto recebem a Cristo como o Senhor e Salvador, eles têm uma promessa de receber o Espírito Santo. Aleluia! Então, se você está aqui, já nasceu de novo, e ainda acha que não tem o Espírito Santo, deixa-lhe dizer uma coisa. Pedro continua, diz: a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão de longe, e a todos quando o Senhor nosso Deus o chamar. Que quer dizer, se você se sentiu chamado por Deus, então você tem o privilégio de receber o Espírito Santo. Aleluia! Porque todos quando
também a todos a quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Às vezes nós vivemos como se o Espírito Santo só é para alguns líderes, para alguns irmãos, para alguns cantores, mas a verdade é uma: a promessa é para todos nós, porque a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E aí a igreja foi se estabelecendo, amém? A igreja foi se firmando pelas primeiras conversões, pela pregação do Evangelho, depois da descida do Espírito Santo, para dizer que quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja vai se firmar, a igreja vai se estabelecer, a igreja vai crescer, porque onde é o Espírito Santo de Deus, aí há multiplicação, aleluia. E aí há alguns sinais que queremos aprender. No versículo 42 diz: e perseveraram na doutrina, aleluia, para dizer que o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, eles permanecem na doutrina. É uma igreja centrada na palavra. Se uma igreja exclui a palavra, há maior probabilidade do Espírito Santo não estiver ali, porque a Bíblia diz: o Espírito da verdade. A verdade é a palavra. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se uma igreja é cheia do Espírito Santo, a característica é: ela está firmada na palavra, firmada na doutrina. Eles amam a palavra, eles amam crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Nós não vamos dizer que a igreja é cheia do Espírito Santo enquanto as pessoas não amam a palavra. A Bíblia diz: cresçais e prossigais em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que os crentes de Bereia eram os mais nobres, porque quando eles recebiam a palavra, eles se examinavam para ver se o que os apóstolos pregavam era verdade. Mas hoje nós estamos diante de uma igreja que já não medita na palavra, já não busca a palavra, já não dorme na palavra. Jesus diz que as minhas palavras são espírito e vida. Por que muita gente não tem vida? Porque não tem a palavra. Então não podemos afirmar que a igreja está cheia do Espírito Santo enquanto as pessoas não estão na palavra. Provérbios diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para os meus caminhos. Amém. Então, se nós queremos luz para os nossos caminhos, então precisamos da palavra. E quando o Espírito Santo enche a igreja, nós vamos estar cheios da palavra de Deus, porque nós vamos dizer que não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você não vai falar não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, se você não conhecerá. E o primeiro sinal de que a igreja é cheia, de que uma igreja é cheia do Espírito Santo, ela ama a palavra. Pedro diz: cresçais no conhecimento e da graça. Cresçais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Paulo afirma de novo: Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado, que não se vergonha e que maneja bem a palavra. Por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele vai manejar bem a... Amém. Se queremos o batismo, estar de novo cheio do Espírito Santo, deixa eu dizer uma coisa: o Espírito está ligado com a palavra. Amém. O segundo sinal é comunhão. Amém? Comunhão. Se queres ver uma igreja cheia do Espírito Santo, veja se existe comunhão.
Veja se os irmãos são unidos. Veja se existe amor ao próximo. Porque a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que só grita, mas é aquela que sabe amar. Você vê a dificuldade do irmão, vai lhe dizer: Deus te abençoa, mas você não pode ter algo para abençoar, você é mentiroso. Porque a Bíblia diz: peca quem tem a capacidade de fazer o bem, mas não faz. E a Bíblia diz que a igreja de Atos, eles estavam não só unidos na doutrina, mas também na comunhão. Eles perseveraram na doutrina e eles estavam ali na comunhão. Hoje diz que a oração parece que alguns irmãos é que os outros pecam, que os outros caem, que os outros não crescem e que ele seja apenas o centro de tudo. Já não existe mais amor, já não existe pesar pela dor do próximo. Você vê o irmão está lá fora a rir da desgraça do irmão. Você viu, não aconteceu isso? Você viu isso? Você viu isso? Por quê? Porque as pessoas já não entendem mais como não. E a igreja não vai ser cheia do Espírito Santo enquanto não houver uma verdadeira comunhão. A Bíblia fala um amor que vem de um coração não fingido. O grande problema é eu falar eu te amo, mas no coração há maldade. Deixa eu te dizer uma coisa: você mente a mim, você mente ao próximo, mas não mentes a Deus. E Deus sabe quantas vezes você não foi verdadeiro com o irmão e negligenciaste a causa do irmão. Hoje o irmão não consegue encontrar os irmãos da igreja porque sabe que não há união. Enquanto não houver união, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. E no partir do pão e nas orações. Amém? E no partir do pão e nas orações. O terceiro sinal é no partir do pão e nas orações. Ali no partir do pão, por mais que muitos vão trazer várias interpretações, eu vou me basear apenas numa. Ele ceia na casa do Senhor, mas ele também ora ao Senhor. Amém? Porque quando nós estamos aqui no culto de ceia, nós estamos no partir do pão. Hoje você vê o crente vem na ceia sem temor. A Bíblia diz: examina-te a ti mesmo antes de quê? De comer do pão e beber do vinho, porque senão você vai beber para a tua própria condenação. O grande problema é temos ali crentes vindo com pecado, mas ceia, vindo em fornicação, mas ceia, vivendo na mentira, mas vem partir do pão, e depois grita: Deus, eu te amo, Deus está vendo que ele está mentindo. E assim nós não vamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Porque nós ainda estamos cheios de nós mesmos. Porque diz: e nas orações, para dizer que a vida cristã também orar. Hoje o crente só ora na igreja. Hoje o crente tem problema, não ora. A Bíblia diz: está alguém entre vós sofrendo, ore. O grande problema é: se está alguém sofrendo, publica no Facebook. Está alguém sofrendo, procura um vizinho que não vai lhe ajudar. Está alguém sofrendo, esqueceu que quem resolve os nossos problemas é o Senhor. Porque quando a igreja é cheia do Espírito Santo, nós sabemos onde correr. Nós não corremos no tio fulano de tal, nós corremos no Senhor. Porque nós confiamos no Senhor. Porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então quando você ora, você está diante do monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai permanecer. É impossível encontrar alguém que ora desfalecer. Porque a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não caís em tentação. Então, irmãos, quem não vigia, quem não ora, ele cai em tentação. Mas se você vigiar, se você orar, você não cai em tentação.
Mas se queremos ver uma igreja cheia do Espírito Santo, então vamos ver uma igreja que ora. Veja agora no estudo de oração. É sempre os mesmos. É sempre os irmãos que vêm. Se no culto de estudo, é só os irmãos do estudo que vão. Mas se queremos ver o sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, eles estão no partir do pão e nas orações. Amém? Amém. E a Bíblia diz, o quarto sinal, temor. Amém? Versículo 43. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. A Bíblia em Provérbios, no seu capítulo 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por que muita gente é tolo? É porque não teme ao Senhor. E a Bíblia avança mais a dizer que o temor do Senhor aborrece o mal. Hoje, nós vemos a igreja sem temor. Nós cantamos sem temor. Nós servimos a Deus sem temor. Mas a Bíblia diz que o sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que havia temor. Sabe quando há temor na igreja, a irmã não vem coçar aqui, rachou até aqui. Que você não entende se vê fazer o que na igreja. Quando há temor, você sabe como vestir. Quando há temor, você sabe como falar. Quando há temor, você sabe como andar. E o sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é quando os crentes há temor. Você vê o irmão sair da igreja lá fora já para xingar. Ele estava aqui a gritar: Deus é santo, mas lá fora ele é mundano. Por quê? Porque já não há temor, já não há um zelo, já não há um cuidado santo pela obra de Deus, pela presença de Deus. E o Espírito Santo não pode estar num sítio em que não há temor. E o sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é quando há temor. Você vê, a pessoa já não tem temor a falar com Deus. Fala com Deus como se fosse o servo dele. Já não há temor. E o sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é quando há temor. Amém? E o outro sinal é, a Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos. É que quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, os milagres acontecem. Aleluia! As enfermidades são dissipadas no meio da igreja. As doenças saem, porque nós sabemos que é Deus que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. A Bíblia diz que os sinais e maravilhas aconteciam. Hoje nós estamos a lutar tanto. Deixa eu dizer uma coisa: milagre é a manifestação da presença do Espírito Santo no nosso meio. Aleluia! Quando o Espírito Santo está no nosso meio, nós vamos ver milagres. Amém? Vamos já terminar. Amém? E o outro sinal é partir. A Bíblia diz que os apóstolos, as ações que criam, eles vendiam as suas posses e repartiam com aqueles irmãos que não. E aí já toquei um pouco quando falei de comunhão. Você vê o irmão, tem tudo isso dele. Ele não tem empatia pela necessidade do próximo. Mas a Bíblia diz que uma igreja cheia do Espírito Santo, as pessoas não buscam os seus próprios interesses, mas eles se preocupam em ajudar o seu próximo. De tal maneira que na igreja de antes não havia necessidade. Por quê? Porque os irmãos sabiam suprir a necessidade dos irmãos. Hoje você vê o irmão na igreja que está sofrendo, mas o outro irmão está a deitar comida. É porque esquecemos que a verdadeira religião é aquela que visita os órfãos,
que visita as viúvas, que ajuda os órfãos, o necessitado da tribulação. Hoje não há mais essa dor pela necessidade do próximo, mas a Bíblia diz que os discípulos, eles repartiram tudo, cada um de acordo com a sua necessidade. Amém. A Bíblia continua e diz: e reuniam-se no templo e nas casas, para dizer que quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, há prazer em cultuar. Por isso que Davi diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E o escritor aos Hebreus diz: não deixais de vos congregar. Quando você vê, as pessoas estão perdendo o prazer de um culto, o prazer de vir na casa de Deus, o prazer de estar em comunhão com os irmãos, é porque aí já não há mais a chama do Espírito. E a Bíblia diz que havia louvores, eles regozijavam, ou eles louvavam a Deus. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, o verdadeiro louvor toca os corações das pessoas. Hoje as pessoas descuidam o louvor, não lhes toca. Hoje a pessoa está a falar, o louvor não me criou, porque ele pensa que o louvor é para ele, se esqueceu que tudo é para a honra e glória de Deus. Amém. Mas para que este louvor seja edificante, para que este louvor seja impactante, nós precisamos ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O grande problema são os adoradores só de boca, não adoramos o Pai em espírito e em verdade. E uma igreja cheia do Espírito Santo, eles adoram em espírito e em verdade. E para terminar o último ponto, havia evangelismo. Amém? Havia evangelismo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Como é que o Senhor vai acrescentar aqueles que hão de se salvar se você não pregar? Jesus, ele dá a missão aos discípulos: portanto, idem, pregai o Evangelho a todas as nações, ou a toda criatura. O grande problema é que o irmão disse 5 anos de cristão, mas na igreja, mas no serviço dele, na escola dele, no bairro dele, não sabe que ele é cristão. Porque ele só é cristão na igreja, porque ele já não prega o Evangelho, ele não prega a palavra. A Bíblia diz: recebereis o poder do alto e sereis minha testemunha. Porque enquanto a igreja está cheia do Espírito Santo, ela prega a palavra. Não vamos só viver o cristianismo para nós mesmos, a vida cristã para nós mesmos, só da igreja. Porque às vezes os perdidos nem entram na igreja. Normalmente os que são salvos, você vai ver, não, cresci na igreja, era só na igreja, hoje o Senhor me alcançou. Mas a missão é ir nos bairros, é ir nos lugares onde nós sabemos que o Evangelho não está sendo pregado, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Amém. Se coloca em pé, vamos orar. Então nós precisamos observar nossa vida, nossa igreja.